Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar da representação gráfica de grandezas proporcionais. Falando especificamente na aula de hoje de grandezas diretamente proporcionais. Então, para isso, consideremos as seguintes informações que temos. Observe que as situações que apresentam grandezas proporcionais podem ser representadas por meio de gráficos. Então, observe mais uma vez que as situações que apresentam grandezas proporcionais, sejam elas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Na nossa aula de hoje, vamos falar de grandezas diretamente proporcionais. E vale lembrar também que duas grandezas são diretamente proporcionais quando, se você aumenta uma, a outra também vai aumentar na mesma proporção. Ou, se você diminui uma, a outra também vai diminuir na mesma proporção. Na nossa aula de hoje, vamos falar de grandezas diretamente proporcionais. Então, prosseguindo, vamos agora pensar no seguinte. Acompanhe as situações a seguir. Na nossa aula de hoje, vamos fazer aqui duas situações, que partindo da situação, vamos relacionar as grandezas, vamos encontrar a relação entre essas grandezas, para assim representar graficamente a situação que envolve as duas grandezas. Então, vamos à nossa primeira situação, que diz o seguinte. Considere um automóvel que, partindo de uma situação de repouso, começa a se deslocar 6 metros a cada 5 segundos. Então, observe que a nossa situação aqui, essa nossa primeira situação, ela envolve duas grandezas, que são o deslocamento, que foi dado em metros, e o tempo, que foi dado em segundos. Então, observe no quadro abaixo os dados desse deslocamento. Então, observe que nesse quadro aqui temos os dados dessa situação. Observe que a partir desse quadro aqui, vamos relacionar as duas grandezas que estão envolvidas na nossa situação, que são o tempo, que foi dado em segundos, e o deslocamento, que foi dado em metros. Agora, observe o seguinte, que com 0 segundos, esse automóvel não tem deslocamento, ou seja, o deslocamento é 0 metros. Agora, observe que com 5 segundos, esse automóvel tem um deslocamento de 6 metros. Observe que com 10 segundos, esse automóvel tem um deslocamento de 12 metros. E observe que com 15 segundos, esse automóvel tem um deslocamento de 18 metros. Agora, observe o seguinte, que se dobrarmos aqui o tempo, o deslocamento também vai dobrar, certo? Observe que se o tempo for de 5 segundos para 10 segundos, o deslocamento vai de 6 metros para 12 metros. Agora, observe que se triplicarmos aqui o tempo, ou seja, for de 5 segundos para 15 segundos, o deslocamento também vai triplicar. Ele vai de 6 metros para 18 metros. Então, observe que essas duas grandezas aqui, o tempo e o deslocamento, são grandezas diretamente proporcionais. Se você aumentar aqui o tempo, o deslocamento também vai aumentar, na mesma proporção, certo? Então, agora vamos pensar no seguinte. Observe que, em todos os pontos, o deslocamento é igual a 1,2 vezes o tempo, pois, observe que 6 dividido por 5 é igual a 1,2. Observe que 12 dividido por 10 é igual a 1,2. Observe também que 18 dividido por 15 é igual a 1,2. Então, observe que 6 dividido por 5 é igual a 12 dividido por 10, que é igual a 18 dividido por 15, que é igual a 1,2. Ou seja, é igual aqui a 1,2, certo? Mas observe o seguinte, ó o que está dizendo ali,
em todos os pontos o deslocamento é igual a 1,2 vezes o tempo. Então vamos voltar aqui no nosso quadro. Observe que 6 dividido por 5 é igual a 1,2. Observe que 12 dividido por 10 é igual a 1,2. E observe que 18 dividido por 15 é igual a 1,2. Aí observe o seguinte, que o deslocamento é igual a 1,2 vezes o tempo. Observe que 1,2 vezes 0 é igual a 0. Observe que 1,2 vezes 5 é igual a 6. Observe que 1,2 vezes 10 é igual a 12. E observe que 15 vezes 1,2 é igual a 18. Agora que encontramos a nossa relação que temos, que é o deslocamento é igual a 1,2 vezes o tempo, considerando o deslocamento como y e o tempo como x, matematicamente temos aqui a nossa relação. Observe que y é igual a 1,2 vezes x, onde esse y é o deslocamento e esse x aqui é o tempo. Observe que o deslocamento é igual a 1,2 vezes o tempo. E observe que, a partir dessa relação que temos aqui, com o tempo, é possível determinar o deslocamento. Observe que, com 0 segundos aqui, 1,2 vezes 0 é igual a 0. Ou seja, com 0 segundos, o deslocamento é de 0 metros. Ou seja, não tem deslocamento. Observe que, com 5 segundos aqui, 1,2 vezes 5 é igual a 6. Ou seja, com 5 segundos, temos um deslocamento de 6 metros. Agora, observe o seguinte, que com 10 segundos, 1,2 vezes 10 é igual a 12. Ou seja, com 10 segundos, temos 12 metros de deslocamento. E observe que com 15 segundos aqui, 1,2 vezes 15 é igual a 18. Então, observe que com 15 segundos, temos 18 metros de deslocamento. Então, observe que, a partir dessa nossa relação aqui, que temos entre as duas grandezas envolvidas na situação, que são o deslocamento que foi dado em metros e o tempo que foi dado em segundos, a partir dessa relação aqui, podemos representar graficamente essa nossa situação. Então, observe que agora veja a representação gráfica. Então, observe que aqui já fizemos o gráfico para uma questão da gente ganhar tempo, certo? Mas vamos agora explicar todo o passo a passo desse gráfico. Observe o seguinte, que as duas grandezas envolvidas na nossa situação são o deslocamento que foi dado em metros e o tempo que foi dado em segundos. Então, aqui no nosso eixo vertical que temos aqui, que é o eixo Y, vamos colocar aqui os dados referentes ao deslocamento. Que eu tenho aqui 0 metros, aí aqui 5 metros, 10 metros, 15 metros, 20 metros, certo? Aqui estão os dados relacionados ao deslocamento. E observe que esse eixo que temos aqui na horizontal vai ser o eixo X, certo? Todos os dados que temos aqui com relação ao tempo que foi dado em segundos, vamos colocar aqui no nosso eixo X. Observe que aqui temos 0 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, certo? E assim prossegue. Agora vamos fazer o seguinte, observe que esses pontos aqui, eles são determinados a partir de um par ordenado de informações. Então observe o seguinte, que vamos agora construir os pares ordenados, ou determinar aqui os pares ordenados. Observe que nossa relação é essa aqui, y é igual a 1,2 vezes x. Então observe o seguinte, que com 0 segundos, vamos substituir aqui o x por 0. Então vai ficar 1,2 vezes 0. Então observe o seguinte, que com 0 segundos aqui não tem deslocamento. Por quê? 1,2 vezes 0 é igual a 0. Então quando x é 0, y também é 0. Então observe que aqui vamos determinar o par ordenado, certo? Para localizar aqui os pontos no nosso plano cartesiano aqui, ok? Agora observe o seguinte, que com 5 segundos aqui, vamos ter que o deslocamento é igual a 1,2 vezes 5. E observe que 1,2 vezes 5 é igual a 6. Ou seja, com x igual a 5, ou seja, 5 segundos, o deslocamento é 6 metros. Então, observe que temos esse par ordenado aqui, 5 em x e 6 em y.
Agora observe que com 10 segundos aqui, ó, vamos ter 1,2 vezes 10, ou seja, o deslocamento é igual a 1,2 vezes 10. 1,2 vezes 10 é igual a 12. Então, com x igual a 10, encontramos que y é igual a 12. E agora observe o seguinte, que com 15 segundos aqui, quem vai ser o deslocamento? Vai ser 1,2 vezes 15. E observe que 1,2 vezes 15 é igual a 18. Então, quando x é 15, y é 18. Então, observe que encontramos aqui, ó, esses 4 pares ordenados aqui, certo? Agora, observe o seguinte, que esses pares ordenados que temos aqui vai ser exatamente, certo? Cada um par ordenado desse vai ser uma coordenada que vamos determinar aqui no nosso plano cartesiano, certo? Observe o seguinte, que quando eu tenho esse ponto 0 e 0, o primeiro é quem? É x e o segundo é y. Então, observe que quando x é 0, y é 0. Então, esse ponto é aqui na origem, certo? Quando x é 0, y é 0. Então, esse ponto é aqui na origem. Agora, observe o seguinte, que quando x é 5, y aqui vai ser 6. Então, observe o seguinte, quando x é 5, y aqui é 6, ó. Então, aqui vai ficar aqui, ó, esse 6, ó. Aí, vamos tracejar aqui, ó. Tracejando aqui e tracejando aqui, ó, encontramos que o ponto é esse aqui, certo? Esse aqui é o ponto de coordenadas 5 em x e 6 em y. O próximo que temos aqui é o ponto 10 e 12. Então, 10 e 12 aqui, 10 em x e 12 em y. Então, 10 em x está aqui e 12 em y está mais ou menos aqui, ó. Certo? Está mais ou menos aqui. Aí, 10 em x, ó, vamos tracejar aqui e 12 em y vamos tracejar. Então, o ponto é esse aqui. Esse aqui é o ponto de coordenadas 10 em x e 12 em y. Agora, vamos pensar no seguinte, ó. O próximo que temos aqui é esse ponto aqui, ó. 15 em x e 18 em y. Então, observe, 15 em x está aqui e 18 em y está mais ou menos aqui, ó. Então, observe que, fazendo aqui o tracejado, tracejamos aqui, então, aqui está o ponto. Esse aqui é o ponto de coordenadas 15 em x e 18 em y. Agora, observe o seguinte, que localizamos os 4 pontos aqui, ó. 0 e 0, 5 e 6, 10 e 12 e 15 e 18. Então, esse gráfico aqui, ele vai ser a representação da nossa situação que temos. Agora, observe o seguinte, observe que os pontos estão alinhados. Observe que esses pontos estão bem alinhados, ó. Esse e esse aqui. Ou seja, esses pontos estão alinhados. Agora, observe o seguinte, que a partir do momento que esses pontos estão alinhados, certo? Esses pontos estão alinhados, eles nos permitem traçar aqui uma semirreta, certo? Começando pela origem do plano cartesiano. Então, observe que a partir do momento que esses pontos estão alinhados, é possível fazer aqui uma semirreta, certo? Que tem origem, certo? Ela começa aqui, ó, na origem aqui do plano cartesiano, certo? Ela começa aqui na origem, ou seja, no ponto 0 e 0. Então, observe que a partir do momento que esses pontos estão alinhados, é possível traçar uma semirreta que tem aqui o começo na origem do plano cartesiano, ou seja, no ponto 0 e 0. Então, observe o seguinte, que quando traçamos aqui essa semirreta, certo? Observe que essa semirreta, ela é a representação gráfica da nossa situação. Que a nossa situação envolve aqui duas grandezas, que são o deslocamento, que foi dado em metros, e o tempo, que foi dado em segundos. Agora, vamos para uma informação muito importante que temos. Observe o seguinte, que se x e y são grandezas diretamente proporcionais, ao colocarmos os valores de uma tabela em um gráfico, como foi o que fizemos aqui, o formato que ele toma é de uma reta, ou parte dela, certo? Que passa pela origem. Então, observe o seguinte, que essas duas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. Então, o gráfico de uma situação que envolve duas grandezas diretamente proporcionais é uma reta, ou parte dela. Observe que a nossa situação aqui, ó, foi uma semirreta, ou seja, foi uma parte da reta. Então, observe que situações que envolvem
duas grandezas diretamente proporcionais, quando vamos representar graficamente essa situação graficamente sempre vai ser uma reta ou parte dela. Então, prosseguindo, temos aqui a nossa segunda situação, que diz o seguinte: uma costureira está fazendo a tabela de preços dos vestidos que vai produzir. Ela sabe que o preço de 1 metro de cetim custa R$ 17,90. Então, ela decidiu fazer um quadro com os valores para saber o quanto vai gastar, dependendo da quantidade de cetim que precisará comprar. Depois, representou em um gráfico. Então, observe o seguinte, que na nossa situação aqui, temos duas grandezas envolvidas, que são a quantidade de cetim, que foi dado em metros, e o valor pago, que foi dado aqui em reais. Então, observe que, com essas informações que temos aqui, essa costureira fez um quadro aqui com as informações e depois representou graficamente a situação. Então, observe que nesse quadro que temos aqui, esse quadro aqui vai envolver as duas grandezas. Ou seja, nesse quadro aqui, vamos envolver aqui os dados que temos na nossa situação. Observe que são duas grandezas envolvidas, que são a quantidade de cetim, que foi dado em metros, e o valor pago, que foi dado em reais. Então, observe o seguinte, que 1 metro de cetim, o valor pago por 1 metro de cetim vai ser exatamente R$ 17,90. Observe que, se a quantidade de cetim for 2 metros, o valor pago por 2 metros de cetim vai ser R$ 35,80. E observe que, se a quantidade de cetim for 3 metros, o valor a ser pago por 3 metros de cetim vai ser R$ 53,70. Observe também que as duas grandezas envolvidas aqui na nossa situação, elas são grandezas diretamente proporcionais. Observe que, se dobrarmos aqui a quantidade de cetim, o preço, ou seja, o valor pago, também dobrará. E observe que, se triplicarmos a quantidade de cetim, o valor pago também vai triplicar. Então, observe que essas duas grandezas envolvidas na nossa situação, que são a quantidade de cetim que foi dado em metros e o valor pago que foi dado em reais, essas duas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. Agora, observe o seguinte, que a partir desse quadro aqui de informações, já podemos construir o gráfico, ou seja, podemos representar graficamente essa situação. Então, observe que aqui já fizemos novamente o gráfico, por uma questão da gente ganhar tempo, mas agora vamos explicar todo o passo a passo de como foi feita essa construção gráfica. Observe que aqui, no meu eixo vertical, que é o eixo Y, colocamos aqui o valor pago, que foi dado em reais. Então, colocamos aqui, 0, R$20, R$40, R$60, certo? E aqui no nosso eixo, que está aqui na horizontal, colocamos aqui a quantidade de cetim, certo? Aqui, 1 metro, 2 metros, 3 metros. Sempre lembrando que a quantidade de cetim foi dado em metros e o valor pago foi dado em reais. Então, observe o seguinte, que com os dados aqui, vamos voltar aqui. Com os dados aqui do nosso quadro de informações, o nosso quadro aqui de informações, com os dados do nosso quadro aqui de informações, já podemos representar graficamente essa situação. Então, observe o seguinte, que 1 metro de cetim custa R$ 17,90. 2 metros custa R$ 35,80. E 3 metros custa exatamente R$ 53,70. Então, observe o seguinte, que aqui vamos encontrar esses pontos aqui. Observe que as coordenadas do ponto vai ser dado a partir de quê? Vai ser dado a partir da relação que temos entre a quantidade de cetim e o valor pago. Então, observe que o primeiro ponto que vamos localizar, ele vai ter coordenadas 1 e 17,90. O segundo ponto vai ter coordenadas 2 e 35,80. E o terceiro ponto vai ter coordenadas 3
e 53,70. Então, observe que o primeiro ponto tem coordenadas 1 aqui e 17,90. O segundo ponto tem coordenadas 2 e 35,80. Certo? Só organizar esse zero aqui. Pronto. E o terceiro ponto tem coordenadas 3 e 53,70. Então, esses aqui vai ser os pontos que vamos localizar aqui no nosso gráfico. Então, observe que o primeiro aqui é x e o segundo é y. Então, esse ponto aqui, 1 e 17,90, o 1 é em x e o 17,90 é em y. Então, 1 em x está aqui e 17,90 está mais ou menos aqui, 17,90 está mais ou menos aqui, certo? Então, aqui, vamos ligar agora, vamos subir aqui, o tracejado, e 17,90 está mais ou menos aqui. Então, vamos puxar o tracejado. Então, esse ponto é exatamente aqui, Esse ponto aqui é o ponto de coordenadas 1 e 17,90. Vamos localizar agora o segundo ponto, que é o ponto de coordenadas 2 em x e 35,80 em y. Então, 2 em x está aqui, vamos puxar o tracejado, e 35,80 está mais ou menos aqui, Está mais ou menos aqui. Então, vamos puxar o tracejado dele. Então, observe que o ponto ficou exatamente aqui. Esse aqui é o ponto de coordenadas 2 em x e 35,80 em y. Então, observe que está aqui, o nosso ponto. E o terceiro ponto é esse aqui, de coordenadas 3 em x e 53,70 em y. Então, 3 em x está aqui e 53, vamos colocar aqui. 53,70 em y está mais ou menos aqui. Então, esse ponto vai estar, esse 53,70 está mais ou menos aqui. Então, puxando o tracejado, encontramos esse ponto aqui. Esse ponto aqui é o ponto de coordenadas 3 e 53,70. Então, ele está mais ou menos aqui. Observe que a representação gráfica dessa situação que temos foi exatamente uma semirreta. Ou seja, foi aqui uma parte da reta que tem começo, ou seja, ela tem origem aqui na origem do plano cartesiano, ou seja, no ponto 0 e 0. Então, observe que quando relacionamos essas duas grandezas aqui, que são o valor pago que foi dado em reais e a quantidade de cetim que foi dado em metros, a partir do momento que relacionamos essas duas grandezas, graficamente, a relação entre essas grandezas vai ser uma semirreta, certo? Observe que estamos relacionando aqui, duas grandezas que são diretamente proporcionais. E sabemos que a representação gráfica de uma situação que envolve duas grandezas que são diretamente proporcionais é uma reta, certo? Ou parte dela. Na nossa situação que temos aqui, foi exatamente uma parte da reta, ou seja, foi uma semirreta. Logo, aqui a representação gráfica da situação que envolve essas duas grandezas aqui, que são grandezas diretamente proporcionais, vai ser uma semirreta. Ou seja, a representação gráfica dessa situação que temos aqui é uma semirreta. Agora vamos pensar no seguinte, com a representação gráfica, ela consegue perceber que, se precisar de 2,5 metros de cetim, por exemplo, vai gastar por volta de R$45. Então, observe o seguinte, que quanto maior a quantidade de cetim que ela precisar comprar, maior vai ser o valor pago. Agora, observe o seguinte, que se ela precisar de 2,5 metros de cetim, ela vai pagar por volta aqui de R$45. Analisando aqui o gráfico, por volta de R$45. Não é certeza, mas é mais ou menos. Ou um pouco mais ou um pouco menos, no caso, certo? Então, olhando só aqui o gráfico, se ela precisar de 2,5 metros de cetim, ela vai pagar por volta de R$45. Agora vamos pensar no seguinte também, Podemos dizer que o valor gasto depende da quantidade de cetim. Então, observe o seguinte, que quanto maior a quantidade de cetim que essa costureira precisará comprar, maior vai ser o valor gasto
por essa quantidade de cetim. Quanto maior a quantidade de cetim, maior o valor gasto. Quanto menor a quantidade de cetim, menor o valor gasto. Assim, se chamarmos o valor gasto em reais de Y e a quantidade de cetim em metros de X, temos a seguinte relação. Vamos até sublinhar ela aqui. Ó. Observe essa relação que temos aqui. Ó. Essa aqui vai ser a relação entre as duas grandezas envolvidas na nossa situação. Então, observe que Y é igual a 17,9 vezes X, onde esse Y aqui é o valor gasto e esse X aqui é a quantidade de cetim. Lembrando que o valor gasto aqui vai ser dado em reais e a quantidade de cetim vai ser dado em metros. Então, observe que essa expressão que temos aqui, ela relaciona as duas grandezas envolvidas na nossa situação. Observe que o valor gasto vai ser igual a 17,9 vezes a quantidade de cetim, certo? Agora vamos pensar no seguinte, ó. Com essa expressão, ou seja, com essa expressão aqui que temos, podemos calcular que para 2,5 metros de cetim, essa costureira pagará exatamente R$ 44,75. Observe que com essa relação aqui que temos aqui, ó, vamos substituir aqui o X por 2,5, onde esse X aqui é a quantidade de cetim, que foi dado em metros. Então, se queremos saber quanto essa costureira vai pagar por 2,5 metros de cetim, vamos substituir o X aqui na nossa relação por 2,5, para assim fazer aqui ó, essa multiplicação, ó, 17,9 vezes 2,5. O resultado dessa multiplicação vai ser exatamente o quanto essa costureira vai pagar por 2,5 metros de cetim. Então, observe que 17,9 vezes 2,5 é igual a 44,75. Ou seja, essa costureira por 2,5 metros, ou seja, 2,5 metros de cetim, ela vai pagar exatamente R$ 44,75. Por fim, vamos só concluir nossa aula com o seguinte. Vimos, na nossa aula de hoje, duas situações em que cada uma dessas situações envolvem duas grandezas, que são grandezas diretamente proporcionais. Então, o que fica para a gente é o seguinte, é que em uma situação que envolve duas grandezas diretamente proporcionais, a representação gráfica dessa situação vai ser uma reta que passa pela origem do plano cartesiano, ou seja, pelo ponto 0 e 0, ou vai ser uma semirreta, ou seja, parte da reta, que tem origem, certo? Ou seja, essa semirreta tem início na origem do plano cartesiano, ou seja, no ponto 0, 0. E assim finalizamos nossa aula.